Vamos então iniciar a nossa primeira reunião do ano, senhoras e senhores vereadores, estimadas trabalhadoras e trabalhadores do município, senhoras e senhores municípios, senhoras e senhores jornalistas, boa tarde a todos, votos de um excelente 2014, sobretudo com muita saúde e muita determinação para abraçarmos tudo aquilo de bom a vida nos possa dar, mas também para enfrentarmos as adversidades que tivemos de enfrentar, sobretudo enfrentarmos com sucesso. Vamos então dar início à nossa primeira reunião ordinária de 2014. Temos aqui a guisa também de ato prévio que dá conta de uma substituição no eleito por requerimento apresentado em 3 de janeiro pela senhora vereadora Natividade Coelho. Foi de facto requerida a sua substituição nesta reunião de Câmara, por motivos profissionais, e de imediato, dando cumprimento à legislação aplicável, foi convocado o Sr. António Manuel da Silva Brás, o cidadão imediatamente a seguir, portanto, são do partido pelo qual foi deposto, e o membro que deu origem à vaga. Bem-vindo, estimado, neste caso, vereador. Também justificar, dar nota da ausência do Sr. Vereador Rodrigo Costa, que por motivo de 12 de férias se encontra hoje presente na nossa reunião de Câmara. Temos também para votar e apreciar naturalmente as atas número 17 e 18. Relativamente à primeira ata, número 17, pergunto às senhoras e aos senhores vereadores se têm alguma observação a fazer. Tratamos, na sonoridade, aqui ao meu lado direito, trata-se de vereadores e vereadoras que não fizeram parte do anterior executivo. Pergunto então aos que quiserem, quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Estamos apenas aqui, se quiser, tudo bem. Muito bem. De seguida, a ata número 18, referente à reunião realizada no dia 21 de outubro de 2013, e sim já com a presença dos vereadores e vereadoras do atual mandato. Pergunto se há alguma questão, atentamente, proposta de alteração. Não havendo, procedemos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada também por unanimidade. Antes de darmos início ao período da ordem do dia, pergunto se neste período antes da ordem do dia se há algumas informações. Eu, da minha parte, tento transmitir já algumas e tomaria já a palavra para não perdermos tempo e depois passarei a palavra às senhoras e aos seus vereadores. Então, a primeira referência que eu gostaria de fazer e dar-vos nota trata-se da tomada de posse dos novos dirigentes. Na sequência da entrada em vigor, o pretérito dia 1 de janeiro, da nova estrutura orgânica, tomaram ontem posse, em cerimónia pública realizada no Cine São João, antecedentes da União Geral de Trabalhadores do Partido, os novos dirigentes da Câmara Municipal. Assim, e para prover os 2 cargos de diretor de departamento e os 9 de chefe de divisão e os 2 cargos intermédios de terceiro grau, foram nomeados os seguintes técnicos da nossa Câmara Municipal. No âmbito do regulamento da estrutura orgânica nuclear, como diretora do Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território, Maria Teresa de Sousa Palácio e Santos Pereira. Como diretor do Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional, Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco. No âmbito do regulamento da estrutura orgânica flexível, como chefe de divisão de espaço público e ambiente, unidade orgânica afeta ao Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território, Aida Cristina Militão Soares. Como chefe da divisão de Recursos Humanos e Organização, unidade orgânica afeta ao Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional, Ana Paula Ruas Ambrosio. Como chefe da divisão de Conservação e Logística, unidade orgânica afeta ao Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território, Cristina Custódio dos Reis Rodrigues. Como chefe da divisão de Educação e Intervenção Social,
Unidade Orgânica Autónoma, dependente do Executivo Municipal, Fernanda Maria Pereira Roubo. Como chefe da Divisão de Finanças e Aprovisionamento, Unidade Orgânica afeta ao Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional, Gonçalo Nuno Oliveira Dino Costa Neto. Como chefe da Divisão de Águas e Resíduos Sólidos Urbanos, Unidade Orgânica afeta ao Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território, João Carlos Alves Farinha. Como chefe da Divisão de Administração Urbanística, Unidade Orgânica Autónoma dependente do Executivo Municipal, Jorge Manuel Branco Martins. Como chefe da Divisão de Cultura, Comunicação e Turismo, Unidade Orgânica Autónoma dependente do Executivo Municipal, José Manuel Calado Mendes. Como chefe da Divisão de Administração Geral, Unidade Orgânica afeta ao Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional, Maria Pilar Rodrigues. No âmbito do regulamento dos cargos de direção intermédia de terceiro grau, foi nomeado como dirigente intermédio de terceiro grau do Gabinete de Estudos, Projetos e Empreitadas, Unidade Orgânica afeta ao Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território, Luís António da Costa Benzinho. Como dirigente intermédio de terceiro grau do Gabinete Jurídico e de Fiscalização, Unidade Orgânica afeta ao Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional, Simão Abel Rodrigo Neves. Para aqueles que conheceram ao longo de muitos anos de trabalho da nossa Câmara Municipal, a sua preparação para um território com enormes desafios, tendência para a especialização que mantemos e desenvolvemos, é de facto uma mudança muito grande, uma mudança de paradigma enorme, bruta, para terem uma pequena ideia, porque os números ficam mais facilmente nos ouvidos, de cerca de 38 dirigentes, passamos para 13. Perceberão o desafio enorme que é para estes novos dirigentes, mas também para toda a gestão do Executivo Municipal. Em todo o caso, enfrentamos este desafio mais uma vez com uma enorme determinação e continuaremos certamente a tentar prestar os melhores serviços, com eficiência e com qualidade aos nossos municípios. Depois, e na ausência do Sr. Vereador Dino Costa, permitiam-me destacar aqui também uma referência a resultados desportivos relevantes obtidos por atletas do Conselho. Neste caso concreto, na área do atletismo, a equipa masculina de atletismo da Associação Académica Pinhal Novense logrou sagrar-se campeã nacional de inverno no Campeonato Regional de Inverno de Clubes, Troféu Narciso Galhardo, que decorreu no dia 15 de dezembro em Setúbal. Os resultados obtidos pela Académica Pinhal Novense são fruto de um trabalho de grande dedicação dos seus atletas, técnicos e dirigentes, e que naturalmente também não será alheio o plano de desenvolvimento do atletismo encetado pela Câmara Municipal já há vários anos. Da minha parte, ficaria por aqui neste período de informações. Pergunto aos senhores e aos seus vereadores se pretendem usar a palavra. O Sr. Vereador Ministério, tenha a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa as senhoras e os senhores vereadores, todo o público presente, e eu pedi a palavra justamente para trazer aqui uma informação sobre um conjunto de iniciativas que vão ocorrer já este mês de janeiro e que se inserem, no fundo, na nossa estratégia de promoção e de valorização dos nossos produtos locais. Trata-se, no caso, de um conjunto de iniciativas que vamos promover em torno da fogaça de Palmela, que, como referi anteriormente, vai estar em destaque já ao longo deste mês de janeiro, com a realização de um programa diversificado promovido pela Câmara Municipal em parceria com um conjunto de entidades. O programa inicia-se já no próximo dia 11, pelas 16 horas, na Casa de Expressões Fantasiarte, onde terá lugar uma oficina de fogaças de Palmela, organizada pelo município, e esta é uma oportunidade, entre aspas, de meter a mão na massa, e portanto trata-se, no fundo, de uma ação que será dinamizada pela Lourdes Machado, que foi a vencedora da primeira edição do concurso de fogaça de Palmela, realizado em 2011, e a este propósito gostava de referir que a ação tem já todas as inscrições juntadas, que é de facto um bom sinal.
Pretende-se, no fundo, que esta ação seja um momento de convívio, onde, através da prática, os participantes possam aprender a confeccionar a fogaça de palmela e, no fundo, aprofundem também os seus conhecimentos sobre este biscoito típico, que está, como sabemos, profundamente enraizado nas tradições e na cultura do concelho. Os participantes serão também convidados a integrar a bênção das fogaças na Igreja de São Pedro, em Palmela, no próximo dia 15 de janeiro, às 18 horas. Esta cerimónia decorre também anualmente em homenagem a Santo Amaro, numa iniciativa da Confraria Gastronómica de Palmela, com a Paróquia de Palmela, neste caso apoiada pelo município e pela Junta de Freguesia de Palmela. De acordo com a tradição, nota também aqui para referir que os biscoitos eram oferecidos ao Santo Amaro como pagamento de promessas e pedido de proteção para a saúde, as colheitas e o gado, estando as formas das fogaças diretamente ligadas ao propósito a que se destinava. Por último, referir que a Confraria Gastronómica de Palmela irá realizar, ainda dia 18 de janeiro, a realização de uma conversa à volta das fogaças pelas 17 horas, aqui mesmo na Biblioteca Municipal, com o objetivo de desvendar histórias e tradições e perspectivar também novas formas de divulgação da doçaria tradicional. Nesse mesmo dia terá também lugar um jantar temático sobre a fogaça de Palmela, às 20 horas, no restaurante Terceira Geração de Palmela, e portanto trata-se, no fundo, do pontapé de saída neste ano de um programa que visa, no fundo, começar a promover durante este ano os nossos produtos locais de qualidade, mas em particular a nossa doçaria regional. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Fernando Pérez. Boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento a sua pessoa, a mesa e todos os presentes e aproveito a ocasião para, contra todas as adversidades que vivemos, desejar a todos os presentes um bom ano 2014. Tenho aqui uma nota a dar referente à nossa adesão ao programa Cidades e Vilas de Excelência Rede Network. Portanto, o município de Palmela integra a partir deste mês a rede de cidades e vilas de excelência do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. A adesão surge na sequência do trabalho desenvolvido com o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, se revelou muito positivo, quer na valorização técnica de propostas e planos de trabalho, quer na preparação de candidaturas a financiamentos externos. Neste âmbito será desenvolvido um plano de ação local centrado nos temas de mobilidade amigável e de regeneração e vitalidade urbanas. A Vila de Palmela será o espaço urbano, a Vila de Milhão Novo, será o espaço urbano a ser estudado mais pormenorizadamente, objeto da implementação das medidas que lhe resultarem num horizonte temporal de 4 anos. E não é demais recordar, portanto, que é resultado da adesão do município a projetos desta natureza e tendo também como objeto de trabalho a Vila de Pinhão Novo, a autarquia foi já distinguida em 2007 com a bandeira de prata da mobilidade, do trabalho desenvolvido no âmbito do Plano de Eliminação de Barreiras Arquitetónicas, e em 2010 com a bandeira de ouro da mobilidade, por no âmbito do mesmo plano de ação ter promovido a remoção de mais de 80% das barreiras arquitetónicas existentes na Vila de Palmela. Muito obrigado. Antes de outras questões no corredor da ordem do dia, pergunto se há alguma informação que tenham interpelações, então se não se importarem passaríamos aos votos e às moções com existência destas outras questões. E portanto gostaria de vos apresentar um voto pesado e 2 votos nulo. Começaria pelo voto pesado e passaria a ler. Eusébio da Silva Ferreira faleceu na madrugada do passado dia 5 de Eusébio, figura maior do futebol nacional e mundial. Eusébio da Silva Ferreira, nascido em Lourenço Marques, Moçambique, em 25 de janeiro de 42, é unanimemente considerado como um dos melhores jogadores de todos os tempos e um dos maiores embaixadores do país e do desporto português em todo o mundo. Destacou-se ao serviço do Sport Lisboa e Benfica, clube que representou como jogador entre 60 e 1975, sendo um dos melhores marcadores da história do clube e um dos melhores da seleção nacional, sendo o melhor marcador da história do clube e um dos melhores da seleção nacional. Assim, envergou a camisola de Portugal em 64 jogos, 16 dos quais como capitão de equipa, entre 61 e 73. Dos 41 gols marcados ao serviço da seleção nacional, foi decisivo o seu contributo
para o terceiro lugar alcançado no Campeonato Mundial em 66, em Inglaterra, sagrando-se ainda o melhor marcador desta competição. Foi ao longo da sua carreira distinguido com dezenas de prémios, dos quais se destacam os de melhor jogador europeu, melhor marcador europeu, melhor jogador do Campeonato do Mundo, mas nunca deixou de ser o homem simples e humilde que conquistou a amizade e a admiração dos portugueses, independentemente das suas escolhas clubísticas. Depois de abandonar a sua carreira futebolística, integrou várias equipas técnicas do Sport Lisboa e Benfica e recebeu o estatuto de embaixador da Federação Portuguesa de Futebol, sendo presença assídua nos trabalhos e jogos da seleção. Para além de um futebolista de exceção, Eusébio foi e será reconhecido como um exemplo de desportivismo, mas também de humildade, generosidade e espírito de missão, qualidades que colocou ao serviço de várias gerações de jogadores, contribuindo para a sua formação desportiva e pessoal. Assim, a Câmara Municipal de Palmela, no dia 8 de janeiro de 2014, libera, caso aprovemos, de aprovar um voto de pesar pelo falecimento de Eusébio, lamentar a perda deste excepcional desportista e transmitir à sua família e ao Sport Lisboa e Benfica, seu clube de sempre, sentidas condolências. Senhores e senhores vereadores, está à discussão. Quer acrescentar algo? Faça favor. Não vou acrescentar, vou meramente concordar e passar à afirmação que, obviamente, o Partido Socialista votará a favor deste voto de pesar e, não querendo antecipar, tendencialmente votaremos a favor de todos os votos hoje. Muito bem. Muito obrigado. Se não concordar, não é? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, cumprimentado e desejar também a todos os presentes e quer a delegação, quer a todos que assistem a esta ação pública da Câmara Municipal, um ano de 2014, com tudo o que desejam de melhor para vós e para os vossos. Relativamente a este voto pesar, só dizer que não acrescenta muito mais porque ele diz tudo, mas só dizer uma questão, até porque estes dias tem sido muito dito sobre o Eusébio e tem havido uma grande unanimidade sobre o Eusébio, mas havia, porque efetivamente era um desportista excepcional, mas eu queria sublinhar o homem que faleceu e o exemplo que nos foi dando pela sua humildade e pelo seu desportivismo ao longo da sua carreira, primeiro como futebolista e depois de deixar a carreira, que eu acho, porque de facto o desportista entra pelos olhos dentro, mas não queria deixar de sublinhar o homem e os exemplos de humildade, de desportivismo que foi dando ao longo da sua vida e que eu acho que é justo reconhecermos. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Vereador. De facto, esses atributos que estão plasmados também no voto passado. Resumo então, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. De seguida, um voto de louvor. Carlos Caçoete, delegado do Serviço Municipal de Proteção. A seu pedido e por motivos pessoais, Carlos Alberto da Silva Caçoete cessou no dia 31 de dezembro a colaboração que desde 1 de fevereiro de 94 prestava à Câmara Municipal de Palmela no âmbito da Proteção Civil. Ao longo de quase 20 anos, Carlos Caçoete foi indubitavelmente o rosto da Proteção Civil no Concelho de Palmela. Tendo assumido desde o início as funções de delegado da Proteção Civil, as suas tarefas, exercidas durante um longo período sem qualquer outro apoio, incluíam o planeamento da emergência, sendo da sua autoria o primeiro Plano Municipal de Emergência aprovado em 96, o apoio a ações de socorro, competindo, entre outras missões, a mobilização e coordenação de meios da autarquia para apoio aos bombeiros, e o estudo de situações que pudessem ser geradoras de riscos para pessoas e bens, efetuando a respectiva avaliação de riscos e apresentação de propostas para a sua mitigação e a correção. A sua intervenção foi ainda relevante na articulação entre a Câmara Municipal e os 3 corpos de bombeiros do Concelho, onde o seu prestígio, o seu trato cordial e, acima de tudo, a sua enorme sensatez contribuíram decisivamente para o bom relacionamento operacional e pessoal entre todos. As suas qualidades pessoais e técnicas foram ainda reconhecidas por outros agentes da Proteção Civil, de âmbito local e regional, com particular destaque para o Comando Distrital de Operações de Socorro,
tem desenvolvido excelentes relações de trabalho com os diversos comandantes que exerceram o cargo. Profissional exemplar, portador de uma longa e riquíssima experiência enquanto bombeiro e técnico de segurança em grandes empresas da nossa região, Carlos Caçoete contribuiu decisivamente para o prestígio, capacidade de intervenção e eficácia do Serviço Municipal de Proteção Civil em Palmela. Importa ainda destacar as suas enormes qualidades humanas. Homem bondoso, sempre pronto para ajudar o outro, Carlos Caçoete estava disponível 24 horas por dia para receber e responder a um pedido de auxílio, não regateando esforços na mobilização dos meios necessários para que o socorro se fizesse com a máxima brevidade e eficácia. No terreno, a sua presença era um conforto para as vítimas, uma voz amiga, tranquila e portador de esperança. A Câmara Municipal de Palmela, reunida em 8 de janeiro de 2014, delibera aprovar um voto de louvor a Carlos Alberto Silva Caçoete, agradecendo desta forma a colaboração inestimável que prestou ao município de Palmela no âmbito da proteção civil. Façam favor, senhores vereadores, têm palavras para o António Branco. Este voto de louvor ao Carlos Caçoete é de facto o contributo que a Câmara lhe devia ao fim e ao cabo, porque isto é um pouco a mim que estou ligado com os bombeiros ao longo desde 92. O Carlos Caçoete entrou para a Câmara em 94, e a partir daí comecei a ter uma ligação mais próxima com o Carlos Caçoete. Acho que é toda a justiça, de facto, este voto de louvor que a Câmara faz ao Carlos Caçoete, além de uma pessoa boa que é um amigo de longa data. Tivemos uma proximidade também através de outras atividades mais desportivas, e por isso penso que é uma honra para nós bombeiros, desculpem estar a introduzir aqui um pouco de tema, mas para nós bombeiros é uma honra e esta dignidade que deram ao Carlos Caçoete. Muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado, Sr. Presidente. Só, de facto, o voto de louvor diz tudo, mas não queria deixar de associar e sublinhar, e votarei naturalmente, favoravelmente, este voto de louvor pelos 20 anos de dedicação que o Sr. Carlos Caçoete teve a este serviço e pela abnegação que foi demonstrando em todas as suas tarefas que foram cumpridas. Não queria deixar de, em nome quer do PSD, quer do CDS, também reconhecer essa dedicação e abnegação que foi dedicando ao Conselho, e não só na área da proteção civil. Muito obrigado também. O Carlos Caçoete está aqui presente, isto para ele foi uma armadilha, uma surpresa. Ele tinha uma opinião comigo depois desta minha reunião, mas ele certamente percebeu-se e tem aqui muitos amigos, gente ligada de facto também à proteção civil, bombeiros, dirigentes, etc., que com ele tem privado nestes anos. O regimento não permite o uso da palavra agora, mas certamente teremos outras cerimónias onde poderemos estar a lidar no uso da palavra. É uma surpresa, mas interessa sobretudo sublinhar que é de toda a justiça este voto de louvor. Mas vamos aqui abrir um precedente. Eu comecei a estranhar, comecei a ver bombeiros, uma reunião, mas o que é que se passa? Comecei a ver esta riqueza aqui, os outros, a minha mulher, assim, o que é que se passa aqui? Era uma coisa. Eu disse, tanto espécie como o filho da minha, não sei, mas só quero dizer duas coisas. Eu não quero criticar o caso. Primeiro, agradecer à Câmara Municipal todo o que me deu ao longo deste dia. Mas isso, tudo esse êxito, a proteção civil não ter sido o que for sem a ajuda do facto do Paulo Pacheco, de facto, com quem eu aprendi muito, com quem eu, grande parte da organização do profissionalismo, da aprendizagem que fiz com o Paulo, com o Paulo, e também que ele tivesse para lançar o Paulo. Os bombeiros também tive que dizer isso para eles, para mim, os bombeiros foram de facto uma escola de virtudes. E eu não sabia se sou hoje sem os bombeiros. De facto, eles é que fizeram, e eu hoje sou uma pessoa que posso, de facto, dizer, há grande escola que é de bombeiros.
para mim, eu descobri que de facto ali é que eu fiz a minha aprendizagem quando era miúdo, que hoje sou uma pessoa que posso agradecer de facto a eles. Muito obrigado à Comissão, foi bom ter trabalhado convosco. Obrigado, eu não estava à espera disto, mas isso não estou dessa. Com certeza. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, naturalmente, através deste vosso louvor e dizer que de facto é um privilégio no nosso Conselho. Aprendemos todos muito uns pelos outros e temos nesta área, como noutras, uma grande equipa. Então, colocaria à votação este voto. Quem vota contra, em seu instante, aprovado por unanimidade. Um último voto de louvor, desta feita a dirigentes da Câmara Municipal de Palmela, em resultado da entrada em vigor da Lei 49 de 2012, de 28 de agosto, vulgarmente conhecida como Lei dos Dirigentes, a Câmara Municipal foi impedida desde 31 de dezembro de 2012 de renovar as comissões de serviço da maioria dos seus dirigentes. No total, e por efeitos diretos da lei, desde esta data perderam o estatuto de dirigentes 22 técnicos superiores. Embora discordando da lei, sempre consideramos atentatória da autonomia local e um prejuízo para a boa gestão dos serviços municipais, procedemos à sua aplicação, nomeadamente aprovando os regulamentos necessários, os quais entraram em vigor no passado dia 1 de janeiro. Uma perda grave para a qualidade de gestão da nossa autarquia, mas acima de tudo, e porque as pessoas, a sua vida, a sua carreira profissional importam e merecem o nosso respeito, um enorme prejuízo para os trabalhadores abrangidos por esta medida, muitos deles com uma longa e meritória carreira de serviço público ao serviço da autarquia. Embora não sendo responsável por esta medida, a Câmara Municipal não pode deixar de prestar publicamente o agradecimento a todos os dirigentes que por ela foram afetados. Todos são merecedores do nosso elogio pelos anos de trabalho que dedicaram à nossa autarquia em funções de direção, pelo zelo e profissionalismo como exerceram os seus cargos e, acima de tudo, pelo espírito de missão e sentido de serviço que revelaram, em muitos casos, com notório prejuízo para as suas vidas pessoais e familiares. A Câmara Municipal de Palmela, reunida em 8 de janeiro de 2014, trata-se de uma proposta que seja aprovado um voto de louvor pelo zelo, profissionalismo, espírito de missão e dedicação demonstrados no exercício das suas funções aos seguintes ex-dirigentes da autarquia: Agostinho Arsénio da Conceição Gomes, Alberto Henriques Carvalho Santos Pereira, Alexandra Maria Abobo da Silva, Ana Isabel Afonso Vilão, António Filão Cartaz Condesso, Carlos Alberto Oliveira Salgueiro, Cláudia Margarida Porto Real Santos Trabulo Novaes, Claudina Maria Rosa Cardoso, Edgar Marcos Correia Pereira, Helena Isabel de Oliveira Carvalho Carrilho Guedes, Isabel Sofia Oliveira Lopes Almeida Peralta, Joana Isabel de Castro Vicente Ferreira Monteiro, João Carlos Caneira Antunes, Jorge Pires de Moura, José Manuel Monteiro, Luís Manuel de Oliveira Alves Guerreiro, Maria do Carmo Pombinho Costa Guilherme, Maria da Conceição Antunes Lopes, Maria Teresa Encarnação Rosendo, Patrícia Leonor de Andrade Souto, Rui Jorge Carmeu Silva, Rui Jorge de Matos Freire. Senhoras e senhores vereadores, está a vossa apreciação neste voto de louvor. Tenha a vontade, senhora vereadora Cristina. Muito boa tarde novamente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos os presentes. Um dos votos de bom ano, com muita saúde e tudo bom para 2014. Pois o que nós temos a dizer realmente é os parabéns a quem deixou agora as funções de dirigente e acima de tudo, votos de felicidade para quem está agora a iniciar, porque passar de 38 para 13 é muito complicado, portanto vai ser um trabalho realmente árduo para quem ficar agora com estes cargos de dirigentes. Os dirigentes, por outro lado, eu costumo dizer que são como atores tamistas, não é? Estão ali entalados entre o superior e o inferior, portanto é sempre muito complicado. De 38 para 13, portanto, olhem, muito boa sorte, bom trabalho e tudo vos corra bem. Obrigado. Mais intervenções? Sr. Vereador Paulo Ribeiro. Sr. Presidente, só muito rapidamente, apesar de naturalmente não concordar com alguns dos considerantes do voto do acordo, não deixarei de votar favoravelmente, dizendo em nome, porque acho que é bom que as câmaras municipais, neste caso até enquanto entidade patronal, reconheçam o esforço e a dedicação daqueles que em tempo exerceram funções dirigentes
neste caso na autarquia de Palmelo, e portanto não queria também deixar de me associar a este voto de louvor, desejando naturalmente a todos as maiores felicidades, quer aos que cessam funções, quer aqueles que vão iniciar funções, ou que já iniciaram funções, no dia 1 de janeiro de 2014. Muito obrigado. Bem, não há mais intervenções. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Estamos ainda no período antes da ordem do dia. Pergunto às senhores vereadores se têm alguma outra questão, sem articulação, tenha lá. Sr. Vereador António Branco. Mais uma vez, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Peço desculpa por esta oportunidade há pouco, senhores técnicos da Câmara Municipal, senhores munícipes, para quem estiver lá em casa também. Quero desejar a todos um bom ano. Esperemos que seja literalmente diferente de 2013, esperemos que assim aconteça. Vamos todos ser esforçados e lutar para que isso seja. Eu trago aqui 3 ou 4 pontos, digamos, colocados. Infelizmente aconteceu comigo hoje que isto tomar bem, tem que tomar bem no Setúbal. Eu moro a 25 km de Setúbal, não parece, mas é verdade. E é um facto que começa a ser muito reincidente aquela falta de água naquele local, até no cruzamento de águas do Mar Popseirão, que dá a ligação depois ao quartel dos bombeiros, e que está continuamente a arrebentar aquela canalização que é muito baixa. E a minha questão é a seguinte: não haverá eventualmente uma forma de outro tipo de canalização, outro tipo de. Hoje em dia, com as novas tecnologias que muito baixa que há, não se compreende porque é que aquilo está consecutivamente a arrebentar. E aquilo já é a 5ª ou a 6ª vez que arrebenta. Portanto, e depois, segundo a informação que tem também, é que o piquete chegou lá ontem às 10 da noite, fecharam o torninho do depósito, vieram embora, ficou com uma população inteira sem água durante a noite toda e supostamente quando eu fui lá ver onde era a avaria, por volta das 9 horas ainda não estava o piquete sequer, portanto não sei se já há água, é evidente que eu não fui à Lisboa, mas penso que isso seria bom que portanto, não acontecesse com a frequência que acontece e essencialmente naquele ponto. Uma outra questão que eu gostaria de colocar, até porque o tempo e as intempéries são cada vez mais frequentes e, como sabem, temos aquela antena que está sobre do quartel dos antigos bombeiros. Está aquela antena, não sei qual é, digamos, a segurança daquela antena. As pessoas que vivem à volta daquilo estão sempre com medo que aquilo aconteça alguma tragédia, o que é a antena, porque antigamente nós, nos bombeiros, não estou a misturar as coisas, mas faz parte um pouco também da minha condição. Iríamos verificando se está na moça, para o ar-condicionado. Hoje em dia as pessoas começam a questionar-nos se aquilo tem de facto condições de segurança, se não tem, porque pronto, se aquilo um dia cai, pode criar eventualmente um acidente com alguma gravidade. E em termos de coisas postas no ar, temos também aquela questão da grua, sabemos que aquilo é de um privado, mas a questão dos códigos também é exatamente a mesma em relação à antena, que aquela grua está ali há 5 ou 6 anos, portanto, não sei, as pessoas começam a ter também algum medo, os terrenos podem eventualmente dar também com a chuva que vai caindo e as ventanias que vão fazendo, cada vez mais fortes, e as pessoas começam a ter medo de estar a habitar naquela zona. Um outro ponto que eu gostaria também que o Sr. Presidente, se pudesse, sabendo também que aquilo é uma propriedade privada, é aquela questão já debatida e que ao longo dos tempos, mesmo no anterior Presidente dos Moções e Manteca que eu referi, é aquela questão da adega de multa. Aquilo mais digamos é que vai aqui com certeza. E aquilo eventualmente pode criar algum problema a quem passa, porque nunca avisa onde é que vai cair. E aquilo pode acontecer também para algum problema, com alguma gravidade, e nós penso que é a nossa obrigação evitarmos de facto esse acidente, se eventualmente não conseguimos controlar. E por fim, em relação à ponte que dá acesso ao cemitério de Águas de Moura, que era quando é que a Câmara pensa em pavimentar aquela ponte e
dar uma pequena melhoria também na estrutura da própria ponte. Porque aquilo, como sabem, aquilo não é que fornece-nos utilizamento para nós naquela zona do Conselho, não é que os funerais sejam muito frequentes, mas de qualquer das formas, aqui o aspecto da própria ponte em si, do pavimento, acho que deveria levar ali uma melhoria. E também fui questionado, Sr. Presidente, sobre, eventualmente, o Sr. tem conhecimento, e com certeza deve ter uma resposta disso também, sobre a reparação daquela ponte, sobre o link muito ferro que permanece no Ceará. As crianças, neste momento, como sabem, têm que se levantar muito mais cedo por causa da avaria da própria ponte. Também foi questionada para ver se eu estava a saber quando é que, eventualmente, a reparação da ponte estaria. Qual era a previsão da reparação da ponte? Projeto, obrigado, Presidente. Mais questões, senhores vereadores? Começo por endereçar os votos de 2014 para projetos, realizações, saúde e felicidade para todos os municípios, para todos os presentes, para todos os trabalhadores da autarquia, para os seus vereadores do Presidente. E colocaria uma questão que não é de todo desconhecida, nem é de todo, nem falta de toda a intervenção por parte da autarquia. Falta apenas uma resolução final e que as pessoas sintam essa resolução final. E falta da situação que se passou com o comércio legal de caminhos em Palmela, nomeadamente a PDs, que já teve de resto uma intervenção policial, mas que ainda assim não deixaria, de baixo, não deixaria de fazer aqui um pequeno resumo do que se tem passado. Em 2009 houve queixa por parte dos moradores na autarquia em relação a barulhos e cheiros e ruídos que decorriam numa moradia supostamente da habitação. A Câmara Municipal, na nossa opinião bem, solicitou um mandato com vista a poder entrar nas instalações, que é uma competência de resto do Presidente da autarquia, do Presidente. Em abril deste ano, de 2013, foi emitido o mandato e no final de dezembro existiu a intervenção. Até aqui parece-me que é um processo, os timings também não me parece que tenham passado muito razoável, apesar de, para quem vive uma situação pessoal, 2 anos parecer razoável. Há, no entanto, um contexto não só nacional, mas também local, portanto, não nos parece que o problema exista aqui. O que se passou é que, isto foi até alvo de uma reportagem na SIC, exatamente, o que se passou é que, após entrar nas instalações, detectaram mais de 100 animais e o canil municipal, um canil, não sei se o termo é sanitário, mais ou menos que define o formato do nosso canil, só tinha capacidade para 8 cães. E verificou-se também que existiam também gatos no próprio edifício. Não sei se temos alguma capacidade de este coletivo, mas não faço ideia. Mas a situação perdurou. Conclusão. A própria autarquia teve que retornar ao local, proceder ao arranjo da porta, que para quem vive lá isto é um contrassenso, não é? E no momento assim tudo continua na mesma. Ora, concluindo. Eu também queria só chamar a atenção que este caso de comércio passou na própria tarde. Eu tenho um vídeo que o morador enviou da senhora a comercializar animais, na própria tarde da intervenção. Mas ontem fiz uma pesquisa na internet no Coisas e na ocasião, e com alguma facilidade descobri a morada e mais de 50 cães muito pequeninos e de raça muito pequena ainda à venda, portanto, disponíveis. Eu não sei como é que se pode atuar nesta situação, mas parece-me que há aqui algo que transcende os timings e decorrer da situação e passa a ser algo muito possível. Portanto, os proprietários desta habitação continuam a publicar mesmo depois da intervenção. Portanto, não há aqui. A minha pergunta é muito objetiva.
Não pretendo aqui incorrer em críticas, até porque não me parece que haja aqui muitas zonas para o fazer, mas apenas no sentido de qual será a solução. Se passa por pedido de ajuda ao município, por privados, etc. Eu gostaria só que as próprias pessoas que se queixarem de forma até muito informal, muito sensata, possam ter algum tipo de certeza com o que esperam, e nomeadamente com o tempo que isto durará a acontecer, para elas, após a integração, percebendo que era um passo que era necessário, ao nível do terreno dos moradores, todos os fatores de incómodo se mantêm, não é? Porque só se mal depois. É só a sua história. Obrigado, Sr. Mais questões? Não havendo, permitia-me responder já aqui 2 ou 3 aspectos, depois passarei a palavra aos restantes vereadores de acordo com os colores e o conhecimento que tem cada um dos dossiês. Assim que a Sra. Vereadora Adília, se fizer favor, fará o ponto de situação relativamente à empreitada que entendemos assumir, especificamente sobre a ponte do viaduto sobre o caminho de ferro na estrada municipal 533-1, zona de promessas da Comunicação ao Ceirão, sobre a ponte que dá acesso ao cemitério de Águas de Monte. Sr. Vereador António Braz, esta ponte foi transferida para o município através de um protocolo, mas que não está inteiramente cumprido por parte das estradas de Portugal, porque o viaduto, ao ter sido transferido para a nossa posse, digamos, deveria ter sido feito em perfeitas condições. Nós, quando recebemos uma coisa, recebemos em condições. E depois, a partir daí, compete-nos a sua conservação e a sua beneficiação. Este diferendo não tem sido ultrapassado, aliás, acabou por ser, ultimamente, mais afetado com outra questão muito mais complexa, quando quisemos lá fazer uma pequena intervenção, que é do proprietário do terreno por onde passa a ponte. Diz que a estrada e que a ponte foi lá instalada, enfim, no tempo dos seus antepassados, sem autorização da família, e que aquilo não está destacado da sua propriedade, e isso é verdade, nós já confirmamos, continua na matriz predial, portanto o senhor paga impostos sobre um terreno que as estradas de Portugal, enfim, terão usufrutuado, na sua opinião, e portanto também questionou como é que as estradas de Portugal passa para a Câmara uma coisa que não é dela. E, portanto, no meio desta confusão, nós temos feito, primeiro, inspeções técnicas, peritagens técnicas, para estarmos convictos de que é possível transitar naquela ponte, sobretudo, felizmente, não tem também um tráfego muito intenso. No que diz respeito à sua conservação e, nomeadamente, embelezamento, chegámos a pensar nisso. Pode ser que, quando tivermos finalmente a posse desse viaduto, possamos envolver também alguns mecenas. Para já, o que é prioritário para nós é garantir as condições de segurança. Mas o processo tem estas vicissitudes todas e, portanto, gostaria de partilhar isto consigo. Relativamente à grua, fique claro que, relativamente à grua, o município, ao longo destes anos, fez todas as diligências legais que tinha de fazer, as notificações, o proprietário recebe as notificações, apresenta certificados de manutenção da grua que garantem a segurança da mesma, e como está em terreno privado e fazendo prova destas garantias, o município não tem enquadramento legal para obrigá-lo a desmontar a grua. É a informação que temos. Quanto ao tema do antigo quartel dos bombeiros, o local onde iremos reunir amanhã, para discutir o futuro daquele equipamento, confesso-lhe que já no anterior mandato tínhamos questionado sobre enfim, a necessidade ou a desnecessidade da permanência da antena no local. Concluímos por até definirmos e termos uma resposta em definitivo quanto ao projeto de instalação daquela unidade dos Caneirinhos
sabe dizer mais, no local. A ver se clarificamos esse aspecto, para saber se vale a pena retirar a antena ou não. Agora, ela tem sido também vistoriada. E procuraremos também esta situação com os cadeirinhos, procuraremos ter resposta neste primeiro trimestre, também queremos clarificar, porque queremos dar finalmente um uso àquele equipamento. Depois, no que diz respeito às rupturas do abastecimento de água. Ora bem, eu até há pouco tempo tinha uma estatística atualizada ao mês sobre o número de rupturas do Conselho e recordo que os dados eram animadores, vinham em queda livre, o número de rupturas, até tenho um número aqui, 470 e qualquer coisa, vinha a descer, já teve em 600. Naquele local, e aliás, para lhe dizer que quando damos com situações desta natureza, que têm a ver eventualmente com condutas, com tubagens e com materiais já desatualizados, etc. No âmbito da subscrição e das pequenas empreitadas que temos, e fazemos todos os anos empreitadas, à volta dos 35 mil euros de modulações, se é que é, priorizamos essas áreas. Aliás, acabámos de dar orientações, se houver a primeira tese, relativamente a um arruamento em Cabanas, em que o número de rupturas era tão elevado em 2013, que alterámos as prioridades todas que estavam definidas pelo anterior vereador, por acaso era eu, enfim, acabou-se essas prioridades. Alguém vai puxar as orelhas, porque eu prometi reparar uma coisa que não vai ser reparada, para dar prioridade a este arruamento, porque tinha tido 20 e tal rupturas no espaço de 10 meses. Ora bem, esse trabalho, esse estudo certamente será feito. Está aqui o atual chefe de divisão, não sei se ainda tem elementos sobre isto. Pergunto, já agora, com a vossa permissão, se isto não terá que ver também com as obras que estão a decorrer na intervenção que está a ser feita no viaduto das Estradas de Portugal na Nacional 5. Estou aqui a deduzir, o nosso amigo vive lá no local, amanhã no local também, mas pode ter que ver também com estas intervenções, estas questões de eventuais corrupções, cortes representados. Desculpe só interrompê-la. Não, porque as anteriores arrebentamentos aconteceram antes dessas intervenções. Mais basta saber eventualmente fazer um levantamento de quantas vezes já fizeram a reparação naquele local, eventualmente a Câmara terá um registro. Com certeza, é isso que eu acabei de dizer. Relativamente a essa ruptura, ela já está reparada, foi reparada durante a manhã. É só exatamente naquele local que arrebenta os problemas da área, os problemas são exatamente só naquele local. Sim. Portanto, era aquilo que estava a dizer no enquadramento da questão. A confirmar-se 5 ou 6 rupturas naquele local será uma das áreas a priorizar na empreitada de remodelação. Não obstante existirem outros compromissos, como eu acabei de referir, porque aqui há sensivelmente um mês fizemos este ponto de situação e alterámos as prioridades todas. Muito bem. Sobre a adega do Murta, pedi à Sra. Vereadora Fernanda Peço que depois pudesse acrescentar algo sobre este assunto, a Sra. Vereadora Adília sobre a reparação da ponte, carinhos. Ora bem, sem prejuízo de outros adiantamentos que o Sr. Vereador Fernando Peço quer fazer, dizer que, efetivamente, o processo não foi fácil, a mobilização dos meios até para entrarmos à força na casa da senhora, com um mandato de tribunal, ou certo, etc. Houve algumas dificuldades. Obviamente, eu creio que nenhum canil municipal terá condições para recolher aqueles animais naquele número, a não ser que sejamos todos adeptos de um tipo de canil que estão há 8 dias, todos ao molho, ninguém os vem buscar ao latrado e eutanasiamos os animais todos. Nós preferimos que eles sejam vendidos, porque é essa a responsabilidade da proprietária. Ela tem de arranjar encaminhamento para os animais, vendam, os deus para a adoção, façam o que entender. Este é um problema que o privado tem hoje implicações sobre o particular. Nós, enquanto entidade pública, temos de intervir
para fazer cumprir a legislação. Até porque é proibido ter mais de 3 animais. Esse 3 queridos, 3 em casa. Ora bem, e perante esta ilegalidade, aquilo que decidimos fazer, e falámos disto há cerca de uma semana ou duas, foi voltar a entrar no local, coercivamente, trazer mais outros animais para o caminho municipal e continuar a apelar à adoção. É isso que temos estado a fazer. Já agora, clarificar que alguns animais são animais de pequeno porte, não é? Nomeadamente roedores. E, portanto, nós também, quem quiser adotar um pouquinho da Índia, uma coisa assim do género, mas o nosso canil naturalmente não está preparado para. Mas procuraremos nas próximas semanas fazer outra intervenção. Estamos a articular isso com as autoridades, com o SEM. O recurso a outros canis, a outras instituições também estamos a fazer. Mas como deverá calcular, não é fácil no estado atual, até socioeconómico, há cada vez mais animais abandonados, os canis aqui das redondezas também estão sublotados, estamos a pagar a hotéis que há de alojamento de animais, estamos a tentar protocolar com no âmbito do licenciamento 2 boxes para o município, estamos a tentar com a Pravi, que aprovámos um protocolo, mas também com outras instituições, e iremos receber na próxima semana um grupo que esteve aqui na Assembleia Municipal para conversarmos sobre estas matérias, porque a nossa ideia, não temos condições para ter canis com 120 boxes, mas é tentar que alguns animais possam vir a ser acolhidos, famílias, e outros, naturalmente, temos que procurar um destino certo, mas faremos outra investida no sentido de levar este assunto até ao fim. Agora tem de ser por tentativas. As remessas têm de ser distribuídas no tempo. Garanto-me que faremos isso. Pois bem, Sra. Vereadora Amiga, a nossa empreitada. Obrigada, Sr. Presidente, a sua pessoa, todo o Executivo Municipal, todos os presentes e também quero provar a sobre a empreitada, poderia, com duas palavras, dizer que estamos a fazer tudo para a obra terminar o mais rápido possível, mas se o Presidente me permite, valia a pena se calhar fazer aqui o cronograma, dar aqui uma informação sobre esta questão, que é uma obra na qual temos feito o melhor possível, temos tido um empenho generoso dos nossos técnicos e também de alguns técnicos da RFR, mas que gostaria de aprofundar. Ora bem, desde o ano 2010 foram detectadas pela nossa divisão de rede viárias anomalias junto aos taludes e aos encontros daquela obra de arte, que aliás não são únicos, temos outras obras de arte que estamos a acompanhar, que têm provavelmente o mesmo problema. Desde então, mobilizámos a RFR, que tem declinado sempre a sua responsabilidade, considerando ou argumentando que o Decreto-Lei de 99 passou para os municípios todas as pontes e estradas daquele género. Aquela ponte nunca foi subida pelo município e foi feita uma vistoria com técnicos da Câmara e com técnicos da RFR em 2012, que o próprio relatório elaborado pelos técnicos da RFR concluíram que aquele problema não é resultante da manutenção e conservação da ponte, era resultante também de um problema de projeto, um defeito de projeto e obra que naturalmente cabe à RFR. É uma obra que não sabemos ainda exatamente quanto é que vai custar, mas por isso mesmo continuamos a trabalhar com a RFR. Estamos a falar de uma ponte que passa por cima de uma rede de caminho de ferro, das linhas de caminho de ferro, com as quais nós não podemos mexer sem autorização, e são todos os planos de segurança adequados. E, entretanto, a nossa divisão rodoviária tem vindo sempre
em colaboração com os técnicos da REFER, temos sempre a acompanhar aquele problema, digamos, aquele problema. Em novembro, consequência das grandes chuvadas, a situação agravou-se. Trouxe aqui a reunião de Câmara a possibilidade de cortarmos o trânsito, de desviarmos o trânsito pesado daquela ponte, considerando que o trânsito pesado era mais difícil, portanto pesado, e a obra podia-se agravar mais. Não foi possível, apesar da sinalização colocada no local, o trânsito pesado passava a mesma. Portanto, não, tivemos que interditar mesmo a ponte já no dia 10 de dezembro. Bem, daí para cá, desde que interditámos a ponte, já foi feita uma reunião entre nós e a REFER, com uma ata da reunião entre responsáveis da REFER e a Câmara Municipal. Foi feita uma visita ao local com os nossos técnicos também aqui da REFER. Mas nós, independentemente da responsabilidade de quem tem que pagar aquela obra, o que vimos imediatamente é que não podemos sujeitar aquela população a este tipo de problemas e era melhor avançarmos com a obra ou com todos os procedimentos que passem à finalização da obra, sendo que depois, caso cheguemos à conclusão que a REFER é responsável, a REFER terá que vir a pagar. Conclusão, encontramos uma empresa da especialidade, fez um orçamento, falámos com a REFER, no local aferiram-se. Um problema é o plano de segurança, que é um plano muito complicado, considerando que aquela linha de ferro tem possibilidade de eletrocução com muita facilidade. E por isso estamos neste momento à espera. Os nossos técnicos não estão à espera, estão a todo momento em contato com técnicos da REFER, de forma a verem aprovado o plano de segurança, porque o empreiteiro está em condições de iniciar imediatamente a obra, caso o plano de segurança apresentado já pelo empreiteiro seja assegurado. Eu digo que os nossos técnicos seja aprovado. Prevê-se que a obra demora entre 2 a 3 semanas, mas atenção, isto também depende do tempo que estiver. É necessário, aquilo vai levar muito cimento para preencher as cavidades existentes e é preciso tempo para classificar aquele material. Portanto, a previsão é 2 a 3 semanas e o valor da obra está proposto a 57 mil euros, sendo que não é possível neste momento dizer se é este valor ou se não vai muito além da obra. Portanto, é mais ou menos esta informação que posso dar, mas dizer que todos os dias nós estamos em cima do problema, é uma grande preocupação nossa. Não sei se não é exagero porque as crianças se levantam assim tão cedo, quer dizer, que pode ser mais 5 minutos, não é assim? Eu posso já seguir para a caminho. Eu posso não ter dado, se calhar, a devida atenção, mas não percebi. Nós já temos a abertura das propostas, já houve a abertura das propostas, que é importante para verificar. Houve a abertura das propostas, falta apenas um plano de segurança que a empresa apresentou para ser aprovado pela REFER, falta aprontar, porque nós temos a proposta de plano de segurança e quando estiver aprovado a empresa diz. Muito obrigado. Senhora Vereadora, não é cerca da área de multa. Está cerca da área de multa. O que eu estive com o dirigente na divisão de fiscalização, que recordo é que foi notificado o proprietário para a limpeza do espaço e enquanto lá estive estava a decorrer o prazo. Isso significa que já deve ter terminado. O passo seguinte será, obviamente, caso eu não o faça, a Câmara terá que substituir-se as expensas de particular. Relativamente ao edifício, no lugar, sei que relativamente ao perigo que tinha a ver com os depósitos, se eles foram tapados ou emparelhados, pronto. E relativamente a nível da proteção civil, também a área foi delimitada. Portanto, em termos de edifício, aquilo que a Câmara poderia fazer de imediato está feito. Falta realmente terminar o procedimento relativamente às pessoas que estão na divisão de fiscalização. Isto nem sempre é fácil, porque as pessoas nem sempre recebem as notificações e o limite mútuo das mesmas acaba por se demorar no tempo e às vezes é preciso também fazer a notificação e tal, tudo demora mais tempo do que era desejável. Segundo entendo, neste momento já não é o período de depósito, porque eles foram etapados, eu próprio assisti a essas intervenções, até foi feita em 2 fases, porque alguns estavam menos visíveis. A questão hoje é emparedar aquele local e evitar a inclusão do atrocidade. Como vejo calcular, nós temos mesmo que cumprir esta exigência como sob pena do município tomar a posse administrativa de 20% do edificado do Conselho. Temos imensas situações destas em todo o Importa saber se efetivamente
os atuais proprietários receberam notificação, ou se havia na altura uma dúvida quanto a eventual insolvência. Temos que perceber quem é, neste caso, o administrador, para que isto possa termos processuais e Claro que as provas é preciso ter atenção que as próprias características podem ver a delimitação como a fita civil, isto faz sentido, muitas vezes as pessoas, em vez de lá carros estacionados, pode não estar, pode não carros é verdade, em vez de carros estacionados, vamos pensar para dentro daquela da regra. As pessoas compreendem, isto que eu quero é que não está interpretado. Este risco que estão a verificar para a urgência, se não acontece. Voltaremos a fazer o ponto de situação, até porque aqui na reunião é difícil ir ao pormenor do ponto de situação do processo. Mas pronto, é um assunto que eu já conheço e que podemos esclarecer mais à frente. Eu creio que vamos responder todas as questões suscitadas. Portanto, senhoras e senhores vereadores, se não houver mais questões, damos por terminar este período antes da ordem do dia e entramos na ordem de trabalho. A primeira proposta, número 1, diz respeito aos responsáveis pelas execuções fiscais e dos elementos de apoio, nos termos da legislação aqui aduzida na proposta e em conformidade com o regulamento da estrutura orgânica mobiliária da Câmara Municipal de Palmela e do regulamento dos cargos de direção intermédia de terceiro grau da Câmara Municipal, propõe-se designar para o exercício das funções de responsável nos processos de execução fiscal do dirigente do Gabinete Jurídico e de Fiscalização do Dr. Simão Abel Pedro Neves, sendo substituído nas suas faltas ou impedimentos pelo Diretor do Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional, Dr. Paulo Eduardo Dias Gomes Pacheco. Propõe-se ainda manter o exercício das funções de escrivãs nos processos de execução fiscal, a coordenadora técnica Maria Susana Xavier Correia Vida Simões dos Santos e a assistente técnica Maria Clara Caetano Correia para desempenharem funções administrativas, e ainda a técnica superior Cristina Isabel Carreira Vicente de Sena Ferreira para desempenhar funções jurídicas de apoio, análise e promoção procedimental. Fazer retroagir a produção de efeitos desta deliberação a 1 de janeiro de 2014. Senhoras e senhores vereadores, está à consideração desta proposta. Por favor, Sr. Paulo Ribeiro. Sr. Presidente, muito obrigado. Nada em relação à proposta, que aliás já foi, era buscar uma proposta que já foi aprovada, por acaso está afinal, que hoje aqui nos foi presente. Só fazer aqui talvez por alguma dificuldade, de pesca anterior, só faz a mudança do dirigente, naturalmente, por força das circunstâncias, que é referir que a norma habilitante que aqui é inscrita não está de acordo com o que está agora em vigor, que ainda refere à lei das finanças locais. 53. É, exatamente. Pronto, já é um lapso. É a 73. É a 73 de 2013. Era só essa correção. Sim, senhor. E é bem-vindo. Estamos de acordo com esta corrigenda? Então, quem vota contra, quem se abstém, a proposta foi aprovada por unanimidade. Com 3 abstenções. Muito bem. Por maioria com 3 abstenções. Nós vamos abster-nos e temos aqui uma relação de voto, se não se importa com os Com certeza convém ler as declarações de voto serem percebidas nos jornais. Obrigado, Sr. Presidente. A vereadora e os vereadores do Partido Socialista decidem abster-se relativamente à proposta em apreço por entenderem que os responsáveis ou designados remetem para atos de gestão que incluem a maioria, sendo que os nomes apresentados serão aqueles que para a gestão municipal são os mais indicados. Isto Palmela, Obrigado. Vamos então à proposta número 2, nomeação de representantes da Fazenda Pública do município de Palmela. Considerando que em 6 de dezembro de 2006 foram nomeados como representantes do município no contencioso tributário a doutora Rosa Maria Antunes, advogado, os doutores Manuel Jorge Góes, advogado, e o doutor Bernardo Ferreira Bastos, advogado. Atualmente a representação judicial do município no contencioso tributário apenas se encontra assegurada pelo doutor Bernardo Ferreira Bastos, advogado membro da Henrique da Rocha Ferreira, Bernardo Ferreira Bastos e Benjamin. Benjamin Carvalho, Coelho, Sociedade de Advogados, RL.
O elevado número de processos existentes recomenda o reforço da representação especial do município no domínio do contencioso tributário. Em matéria tributária, regula a norma especial e no regime geral de representação do município previsto na Lei 75/2013 de setembro. Tal representação se encontra assim legalmente remetida a um representante da Fazenda Pública, nomeado pela Câmara Municipal, devendo este ser licenciado em Direito com funções de mero apoio jurídico expressamente designado para o efeito, ou advogado nomeado para tal função, conforme o entendimento consensual na doutrina e jurisprudência dos nossos tribunais de juízes. Assim, o obrigo a legislação aplicável propõe-se que, em força do representante em exercício, sejam nomeados pela Câmara Municipal como representantes da Fazenda Pública do município de Palmela, no âmbito das instituições fiscais administrativas, os seguintes advogados, prestadores de serviços ao município na área do contencioso: o Dr. Henrique da Rocha Ferreira, advogado, membro da Sociedade de Referi e Pouco, assina, e a doutora Joana Moedas Morgado, advogada, professora de célula profissional número 46.437L, etc. Mas se propõe, por razões de maior celeridade e eficácia, a nomeação do representante respectivo em cada processo judicial concreto, e a Câmara Municipal autorizar o Sr. Presidente da Câmara a conferir o mandato tributário caso a caso diante dos representantes ordineiros. Eu permitia-me só dizer aqui um aspecto importante, é que esta proposta, estas informações, não acarreta qualquer acréscimo de custos para o município. Em ambos os casos, já são da prestadores de serviços, no caso da doutora Joana Morgado, faz parte da nossa divisão jurídica. Este esclarecimento aqui está à apreciação Eu ia só referir que eu ia ficar se fazer essa questão, qual era a modalidade jurídica da relação, mas já percebi que já existe e, portanto, não nada a opor, e votarei favoravelmente, porque já têm um contrato de prestação de serviços, dois deles, e uma é funcionária da alta pública. Todos são prestadores de serviços que já. Presidente, já agora só perguntar qual é o número de processo existente, porque diz que é um grande incremento, só para termos uma ideia em relação às execuções. Não sei se não tiver os diretores com certeza de uma próxima oportunidade. Sim, as opções fiscais são muitas. São ordens de sentença. Se tem vindo a crescer. São centenas de vezes. As pessoas podem estar a Na área do contencioso tem este grande incremento, não é? Contencioso tributário. Contencioso tributário. Exatamente. Exatamente. E há. São centenas, mas diremos depois. Queria saber quanto então? Para quanto então? Pronto, vamos multiplicar o número de prestadores para saber se também tem um multiplicador nos processos. Mas posso pagar. Triplicar essa asserção não é objetiva, porque não, tínhamos a doutora Rosa Maria Antunes, o doutor Manuel Góes, o doutor Bernardo Vaz chegam a triplicar. Eu penso que é 3 por 3. Então é parte técnico. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Não é bem assim. Temos um problema mais que não vai ter. A sociedade é que é muito grande. Então podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Proposta número 3, passo a palavra à senhora Vice-Presidente, vereadora Lídia Candeias. É uma proposta da gestão, é uma proposta da visão dos recursos humanos e, de acordo com a legislação, as despesas com o pessoal dependem de recursos financeiros para o efeito que sejam disponibilizados no orçamento municipal aprovado compete, de acordo com a nova legislação, compete ao órgão executivo deliberar no prazo de 15 dias após a execução do orçamento, após o início do orçamento, sobre os montantes máximos dos encargos com ajuntamento de trabalhadores necessários à alocação dos postos de trabalho previstos que não ocupados no mapa pessoal aprovado, aliás, em conjunto com o orçamento. Como sabemos, à luz do atual Orçamento de Estado
encontra-se vedada a remuneração remuneratória de todos os trabalhadores, portanto estão congeladas as promoções. De qualquer forma, aquilo que se pretende é que a verba que consta para recrutamentos no orçamento seja aplicado por serviço. Referi também que este recrutamento com esta verba prevê-se que para o ano 2014 sobretudo sejam abertos o mais rápido que for possível, sejam desencadeados procedimentos concursais para suprir necessidades permanentes nas áreas operacionais. Isto sem o juízo da redução dos 2% que, aliás, estamos vindo a falar mesmo para 2014. Assim, de acordo com a legislação, aquilo que se propõe aqui é que se liberalizar até ao montante máximo de 57.089 euros a título de despesa para recrutamentos necessários à operação de novos postos de trabalho a preencher no ano 2014. Repito, quando estiverem cumpridos os 2%, e iniciaremos os processos ligados ao processo. Obrigado. Senhora Vereadora, grupo, senhores e senhores, se há questões sobre esta proposta. Não havendo, passamos de imediato para a sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Quanto à proposta número 4, dada pela ausência dos seus vereadores da proposta que se apresentaram, a constituição de fundos de maneira que tem como objetivo permitir o pagamento de pequenas despesas urgentes e imediatas, conforme estabelecido no ponto 2343 das considerações técnicas do mal regido do bocal. Em caso de reconhecida necessidade, poderá ser autorizada a constituição de fundos de maneira correspondendo a uma dotação orçamental visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e imediatas, aprovado por decreto-lei 54/2022. Tratando-se de uma transferência das disponibilidades à Guarda do Toureiro para a Guarda de um determinado titular, propõe-se a constituição dos seguintes fundos de maneira: Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional, com estas orgânicas e económicas, o responsável será o Sr. Diretor Paulo Pacheco. Os montantes estão aí discriminados: 50, 75 euros, 100 euros, enfim, depende da descrição, e trata-se de permitir a afetação de uma verba na ordem dos 875. É isso? Total, para todo o departamento, com todas as pessoas. O mesmo para o Departamento de Ambiente e Gestão Operacional do Território, cujo responsável será o Dr. Paláio Pereira, também várias rubricas, com várias descrições, são verbas pequeninas, mas no total que fazem 5.425 euros. Visão da Administração Urbanística, chefe de divisão Jorge Martins, 700 euros. Divisão de Educação e Intervenção Social, no mesmo valor, responsável será o Dr. Fernando Arroio. Divisão de Cultura, Comunicação e Turismo, responsável do José Carlos Mendes, com previsão de afetação de 2.150 euros. E, portanto, é um ato perfeitamente normal, há questões que não podem ser adquiridas com base nos procedimentos necessários no dia a dia, seja por uma peça, seja por uma aplicação, seja é necessário fazer face a pequenas compras. Está a consideração dos senhores vereadores? Alguém colocar alguma questão? Não houver, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Bom, deixe constatar hoje a tipologia das propostas tem muito que ver com este início do ano, com as mudanças operadas na estrutura orgânica, com a necessidade de administrativamente preparar os serviços do município para as respostas que têm dado no seu dia a dia. Chegámos rapidamente ao ponto final da ordem do dia, mas temos agora o período destinado ao público e eu pergunto às senhoras e aos senhores municípios presentes se alguém quer usar a palavra. Não havendo? Dou por encerrada esta reunião, agradecendo a vossa presença. E até 2